No último update, o Premiere Pro recebeu uma atualização muito boa para nós coloristas, que permite a gente trabalhar de maneira mais rápida e dinâmica na hora de fazer o color grading nos nossos projetos audiovisuais. Eu vou acessar aqui o modo de trabalho de cor, assim a gente acessa os painéis de Lumetri Scopes e de Lumetri Colors. E a gente vai encontrar aqui no painel Monitor um novo botão. Este novo botão é o botão de modo de comparação, que permite a gente comparar duas imagens distintas da timeline. Imagine que você já acessou uma imagem e você fez um pré-tratamento. Eu vou, por exemplo, deixar essa imagem aqui com as sombras um pouco mais densas, os meus tons um pouco mais altos. Quero tirar esse excesso de tom quente, diminuindo um pouquinho a temperatura de cor. E vou tirar um pouquinho do verde também. Ok, se eu quero ver um antes e depois, eu posso utilizar também o novo botão de antes e depois, que a gente encontra aqui. Esse é o antes e depois geral. A gente também tem o antes e depois, que sempre teve, que é item por item. Ótimo! Agora eu quero fazer o tratamento da próxima cena. E eu quero utilizar essa cena como referência. Para eu poder ver aquela cena como referência, eu vou utilizar este botão, que é o botão de modo de comparação. Ele vai aparecer aqui do lado uma timeline de referência. A gente consegue ver nessa timeline de referência que tem botões para você pular para o próximo corte. Assim, facilmente você vai de um corte para o outro. Além de um timecode, caso você queira, pelo timecode, encontrar exatamente o ponto de referência ideal. Atualmente, ele está no modo de comparação side by side, lado a lado, que é este modo aqui. Você também pode colocar no modo dividido, assim fica metade da tela de cada lado, e você recebe uma linha que você pode controlar para definir quanto que você quer ver de cada uma das imagens. E por último, o modo de comparação dividido na horizontal, caso queira comparar elementos de cima para baixo. No caso, eu quero colocar aqui lado a lado e eu consigo comparar as duas imagens para tentar atingir um tratamento de cor parecido. Uma coisa importante ressaltar é que o scope também irá refletir essas duas imagens. Se colocar aqui meio a meio, a gente consegue ver que tem uma linha clara aqui, ó, dividindo as duas imagens. E eu tenho o scope da esquerda e o scope da direita. E eu posso vir aqui e arrastar para comparar melhor as duas imagens. Se eu clicar neste botão, a gente consegue ver agora que tem uma imagem à esquerda e uma imagem à direita. Muito bem. Agora a gente vai ajustar a temperatura de cor para deixar equivalente as duas imagens. Aqui um pouquinho mais de magenta para tirar o verde. Talvez diminuir um pouquinho o brilho, baixando um pouco os highlights. Acho que as altas podem ser um pouquinho mais quentinhas para combinar mais com a cena no qual a gente está comparando. Enquanto as sombras receberem um pouquinho mais de tons frios. Se a gente quiser comparar para ver o antes e depois, este botão, a gente vê o antes e depois. Então esse modo de comparação permite a gente facilmente ver se duas imagens estão iguais. Uma coisa que pode fazer também é utilizar este botão aqui, de modo de comparação, para abrir e fechar o modo de comparação rapidamente, direto pelo painel Lumetri Colors. Outro botão que você encontra também é este botão aqui, que permite que você altere o lado da comparação e do arquivo que você está tratando. E esse botão para você poder comparar a imagem com ela mesma, caso você queira testar um tratamento de cor diferente. Então, caso eu queira vir aqui e testar uma variação do tratamento de cor, eu clico neste botão e eu vou comparar aqui o antes e depois da própria imagem. O que eu fiz antes e o que eu fiz depois. No caso, eu gostei mais como estava antes, então eu vou dar um duplo clique para resetar essa curva. Uma novidade muito legal também do Lumetri é você poder copiar o tratamento de cor de uma imagem para outra de maneira relativa. Em vez de ele copiar os valores, ele copia a sensação daquele tratamento de cor. Como você pode fazer isso? Primeiro, ligue o modo de comparação, caso já não esteja ligado. Escolha a imagem de referência que você quer copiar a sensação do tratamento de cor dela e a imagem para a qual você irá copiar. Na sequência, você vai definir se ele precisa ou não fazer uma detecção de faces, para que ele possa preservar a temperatura de cor, a cor geral da pele. No caso aqui não tem nenhuma face, eu vou desligar. Agora eu clico em Apply Match. Assim que eu clicar,
ele vai tentar chegar numa sensação muito próxima. A gente consegue ver como o ambiente interno aqui está muito mais parecido com o ambiente interno deste outro lado. Se a gente clicar aqui no botão antes e depois, a gente consegue ver como a imagem ficou muito mais próxima. Uma coisa legal deste controle é que ele é completamente ajustável. Você consegue ver que todos os controles que ele aplicou aparecem aqui e você pode customizar, personalizar como você quiser. O Premiere recebeu uma nova atualização no seu painel de Essential Sound, que é um painel muito interessante para fazer finalização de som. Eu vou selecionar aqui nesse projeto a primeira faixa, que é as locuções deste projeto. E eu vou sinalizar dentro do painel Essential Sound que tipo de som que é. No caso, essa minha primeira faixa é só os diálogos. Então eu vou clicar aqui em diálogo e já vou fazer alguns ajustes nesse diálogo. Eu posso fazer ajustes de volume em Loudness, clicando em Auto Match. Posso fazer ajustes também de redução de ruído, vindo no Reduce Noise. Tem alguns tipos de ruído que ele aceita a remoção. Aqui seria um ruído geral. Aqui um som mais nas áreas graves do áudio. Aquele som estático de eletricidade, fazendo zzz. E aqui os que são tipo sons mais duros e mais chatos de ouvir no S, no finalzinho dos S das palavras. Ok, na sequência a gente tem claridade, onde eu poderia colocar mais dinâmica para ele manter a média da fala mais alta, pegar os tons mais baixos da fala e dar uma subida. Aconselho, quando você usar a dinâmica, fazer uma nova análise de loudness. E ainda teria uma equalização também, se eu quisesse, por exemplo, deixar a voz mais presente. Colocar aqui ó, um boost na voz masculina. Então ele vai dar um som a mais no masculino. Ele tem algumas opções aqui diferentes para você trabalhar com a voz. Eu vou colocar aqui presença vocal. Ele diminui um pouco os graves e os muito agudos. E deixa aqui o médio agudo mais alto. Ok. A gente já fez um ajuste da fala. Agora eu posso selecionar os Sound Effects, que são os efeitos sonoros. Eu tenho vários efeitos sonoros nessa edição, que estão aqui. E esses efeitos sonoros eu vou indicar que são efeitos sonoros vindo em Sound Effects. Também tem um controle aqui de Loudness para esses Sound Effects. Fica um pouquinho mais baixo do que o de fala. Eu também vou vir aqui diminuir o volume, colocar mais baixo ainda, diminuir menos 15 decibéis geral. Assim, todos eles vão ficar mais levinhos. Muito bem, agora a gente tem aqui algumas trilhas e aqui mais uma trilha. Eu vou indicar neles que eles são músicas. Também tem um controle de Loudness para deixar eles todos com volume mais ameno e compatível. E tem aqui também uma duração, caso eu quisesse deixar mais lento ou mais rápido. E por último, o Ducking, que é a novidade no CC 2018.1. Esse Ducking eu vou utilizar somente neste áudio, que começa aqui, nesse silêncio. Daí tem uma locução, um silêncio. Locução, silêncio, locução, silêncio, locução e silêncio. Minha ideia é que sempre que começasse uma locução, o volume diminuísse, e quando a locução terminou, o volume aumentasse. Diminuísse, aumentasse, assim por diante. Mas eu quero que ele faça automático, sem ter que eu ficar manualmente fazendo esse controle. Obviamente, todo controle automático tem seus prejuízos. O controle manual te dá mais flexibilidade, você pode fazer um ajuste mais fino, normalmente você obtém melhor qualidade. Mas vamos fazer o controle automático para a gente entender como funciona. Primeira coisa que tem que fazer é selecionar esse áudio. Na sequência, ligar o ducking, depois que eu já coloquei no modo de música. E eu vou indicar contra o que eu quero que ele diminua. Eu quero que ele fique mais baixo quando aparecer um diálogo. Eu quero que ele fique mais baixo quando aparecer outras músicas. Ou quando aparecer um ruído de sound effects, um som de ambiência, por exemplo, um som de vento. Ou quando contra qualquer tipo de áudio, mesmo que não esteja sinalizado. No caso, a gente quer contra o diálogo. Eu posso indicar aqui o quão sensível que eu quero que ele seja. Se colocar uma sensibilidade baixa, ele vai praticamente só colocar isso nesses buracos. E se eu colocar uma sensibilidade alta, ele consegue, inclusive, identificar os momentos durante a fala no qual a pessoa parou de falar. Então, por exemplo, eu vou parar aqui no momento da fala, da gravação, neste buraco aqui, ó. A pessoa falou e aí teve o silêncio. E a pessoa falou novamente. Então, este buraco aqui onde a pessoa fica em silêncio, se eu deixar uma sensibilidade alta, ele consegue identificar que de fato é um silêncio. Mesmo que eu tenha clipe ali. Eu vou deixar a sensibilidade na sensibilidade atual, porque eu também não quero que ele faça silêncios por todo o áudio. Aqui eu posso definir quantos decibéis eu quero que ele diminua. Vou colocar aqui para diminuir uns 15 decibéis. Depois a gente pode aumentar e diminuir conforme a gente faça os testes. E aqui os fades vão ser as quedas, né? E aí é o quão rápido essa queda é. Se colocar uma queda longa, ela vai ficar aqui bastante tempo até o volume descer.
E se colocar uma queda curta, ela pode descer tipo instantaneamente. Eu vou colocar por enquanto bem rápido, para que vocês possam ver o que acontece, mas a gente quer mais lento para que fique gradual. Bom, selecionei o áudio, defini a sensibilidade, o volume que vai cair e a velocidade, e eu clico em gerar keyframes. Daí você tem que esperar, porque vai ter que comparar com todos os áudios de diálogo que ele está encontrando. Agora que ele terminou, a gente consegue ver como apareceu vários keyframes, inclusive nesses momentos de silêncio durante a fala. Como a velocidade é muito rápida, ele não vai ficar agradável. Ele vai acabar começando e diminuindo o som quase que instantaneamente no meio da fala. Então, obviamente, a gente não vai usar assim. A gente quer sons um pouco mais longos. E eu vou colocar girar keyframes. A gente consegue ver que agora nesses silêncios menores ele some. E que basicamente o que ele vai fazer aqui é neste momento onde a fala termina e tem um sobe-som com uma animação. Se você quiser customizar, depois que você já gerou os keyframes, basta vir aqui e subir ou descer o volume a gosto. O painel Essential Graphics é onde a gente encontra diversos templates pré-definidos fornecidos pela própria Adobe. E você também pode comprar templates pré-definidos de animação, lower thirds, vinhetas e assim por diante, de outros animadores, outros motion designers, através da aba Adobe Stock. Para abrir o painel Essential Graphics, você pode mudar para a interface gráfica ou vir aqui em um Window e pelo menu procurar por Essential Graphics. Depois você vai encontrar aqui na direita a opção de navegação e de edição. Navegação é onde você vai encontrar os templates. Você pode escolher templates pessoais seus e os que vêm pré-definidos instalados no Premiere, ou no Adobe Stock, onde você pode comprar ou adquirir gratuitamente outros templates. Eu vou primeiro em meus templates. Aqui em meus templates, eu posso clicar aqui na lupa para procurar um template muito específico, se eu souber o nome desse template. Por exemplo, eu vou escrever aqui lower, de lower third, os GCs. Aperto Enter e já faz uma pesquisa, a gente consegue ver que só aparece os lower. Se eu passo o mouse em cima, alguns deles fornecem um preview da animação, bem pequenininho, não dá para enxergar muita coisa, então eu vou aumentar aqui o zoom. Agora, se eu passar o mouse em cima, a gente tem aqui um pequeno preview do que acontece na animação. Há uma indicação, caso a fonte não seja uma fonte padrão, daí você possa não ter essa fonte disponível. Quando você tem essa fonte disponível, não aparece nenhuma indicação. Há também um botão de informações, para você saber um pouquinho mais sobre este template, como por exemplo, qual que é a fonte que foi utilizada, para caso você queira comprar, adquirir ela separadamente, qual que é o tamanho do arquivo, a sua duração, e ainda colocar palavras-chave para facilitar a pesquisa quando você estiver usando a lupinha. Outra opção é favoritar, para encontrar mais fácil seus favoritos. Vou clicar aqui em voltar, diminuir aqui o zoom, para ver mais templates de uma vez. E daí você poderia navegar entre eles. Os que você gostou mais você pode favoritar. Eu vou favoritar alguns só para vocês verem o que acontece. E daí depois, se você quiser filtrar só pelos favoritos, você clica na estrelinha, só aparece os seus favoritos. Você também pode filtrar somente pelos templates na sua pasta local, ou os seus templates que estão disponíveis na sua livraria da Adobe. Você usa a assinatura Creative Cloud, você tem direito ao espaço em nuvem, e você pode salvar seus templates através da livraria. No caso, tem alguns que eu baixei através do Adobe Stock e outros que eu mesmo produzi pelo After Effects, pelo painel de Essential Graphics, que é o mesmo painel, mas o painel de criação de artes pelo After Effects. Essas artes, na grande maioria, são feitas através do After Effects, embora dê para fazer também algumas mais simples dentro do Premiere Pro. Se você não quiser nenhuma das suas artes que já vêm instaladas juntas, você pode comprar outras ainda aqui em Adobe Stock. Se você quiser somente as gratuitas, clique em Free e vai aparecer algumas opções gratuitas. Se você quiser adquirir uma dessas opções gratuitas, clique na nuvenzinha para ele iniciar o download. Quando ele completar, você vai ver um sinal indicando que ele já fez o download. Eu vou acessar agora meus templates, vou navegar até o final e eu encontro aqui o template que eu acabei de fazer o download. Eu não tenho a fonte dele, então provavelmente a fonte vai mudar. Eu poderia clicar no botão I para descobrir que fonte seria o ideal. A gente consegue ver que já tem algumas palavras-chave para ajudar a encontrar essa animação. Normalmente quando você traz do painel de Adobe Stock, já vai ter palavras-chave que o vendedor ou quem disponibilizou gratuitamente colocou. Vou pegar agora esse template e colocar na linha do tempo. Ele está avisando que ele tem uma resolução diferente da minha linha do tempo. Se eu quero alterar, vou dizer que sim. Ele fica um tempinho carregando, porque ele está trazendo essa arte aqui para dentro e criando um vínculo com After Effects, que é por onde essa arte foi criada. Ele me avisou aqui que eu tive problemas com a fonte,
Se eu quero sincronizar elas através do typekit, vou dizer que eu quero. E está dizendo que a próxima vez que eu fizer o login no Premiere, ele já vai aparecer corretamente. Por hora ele vai aparecer ainda a fonte errada. E a gente consegue ver ali a animação. Essa é uma animação bem fluida, bem bonita. Vou dar um play para a gente assistir. E agora eu quero colocar um título novo. Então vou selecionar aqui a arte. E eu estou agora no modo de edição. Navegação permite que você navegue entre essas artes. E edição, que você edite essas artes. Eu vou vir aqui e vou chamar de Adobe MoGraph, que é o nome desse novo sistema de templates da Adobe. Posso alterar o size e o tamanho. Posso redefinir aqui a margem em volta. Alterar as cores e várias outras opções disponíveis que quem criou esse template, esse design, deixou disponível para a gente customizar através do Essential Graphics. Agora é possível salvar no painel Essential Graphics parâmetros x e y multidimensionais em geral. Antigamente você era obrigado a salvar somente parâmetros com uma única dimensão. E se você quisesse salvar coisas com duas dimensões, precisava usar um slider, uma programação para contornar este problema. Agora não tem mais esse problema, ele é muito simples. Então a gente tem aqui uma animaçãozinha bonitinha de uma carta, já com o texto e os ícones aparecendo. Imagine que você quer transformar isso num template para usar no Premiere e você quer poder mudar as informações da carta. Então eu vou vir aqui embaixo, botão direito, e vou escolher que eu quero abrir no painel Essential Graphics. Você já traz o painel Essential Graphics e já define que é a timeline, cartas, horas, que é o nome dessa timeline. Dá o nome desse template aqui de carta. Muito bem, agora eu tenho que salvar aqui em cima as opções que eu quero customizar. Então eu vou selecionar aqui o texto, vou abrir ele, vou vir em texto, Source Text, e aí o usuário pode customizar o texto. Porém, se ele vai customizar o texto, provavelmente ele vai ter que fazer ajuste de posições. Então eu posso clicar na tecla P para ver a sua posição, ou utilizar um null, que eu já tinha parenteado a um null, tinha criado um objeto nulo vazio e feito um parente. Então eu posso tanto fazer por aqui quanto por aqui, tanto faz. Eu vou utilizar esse position e vou jogar ele em cima. E essa aqui é a posição do texto. Muito bem, se eu quiser também mudar a escala, eu vou vir aqui, clico na tecla S, e vou pegar a escala e jogar a escala em cima. E a escala do texto. Muito bem, se você precisar também ajustar, por exemplo, as barrinhas em cima e embaixo, também pode. Eu vou fazer o seguinte, vou pegar o check marker, que é esse checkzinho, e eu vou linkar ele com uma barrinha, que fica logo abaixo dele. Então, o check vai ser parente do retângulo. E este retângulo, a sua escala, eu quero... A escala não, né? A posição. Eu quero salvar ali em cima. Vou pegar seu position e eu salvo aqui em cima. E aqui é a posição da barra superior. E como está parenteado o checkzinho, esse check é esse símbolozinho aqui, ele vai acabar movendo junto. E agora, do retângulo inferior, tecla P, seleciono, salvo lá em cima, position da barra inferior. Muito bem, né? Bom, agora eu vou clicar aqui que eu quero exportar como Motion Graphics Template. Clique em salvar. Defino aonde que eu quero salvar. Eu vou salvar na minha livraria. E clico em OK. Aqui no Premiere, vou deixar ligado todos os filtros. Navegar aqui até encontrar. A gente consegue encontrar aqui a carta. Seleciono ela e arrasto para a linha do tempo. Ela leva um tempinho para sincronizar. E a gente já consegue ver ela ali. Agora aqui do lado, a gente tem os textos todos que eu posso customizar, tá? Como mais de 4.000 horas de conteúdo. Posso colocar aqui alguma modificação. Vou colocar treina web mais de 4.000 horas de conteúdo. E ele já fez o update lá. Se eu precisar mudar a posição, escala, alguma coisa assim, eu mudo por aqui. Vou colocar, por exemplo, escala 80%. E ele fica menorzinho. Se eu quiser mais para cima, mais para baixo, eu altero aqui. Então esse update deixa tudo muito mais fácil na hora de criar e customizar templates do After Effects para utilizar no Premiere. Imagine que você já tenha criado o seu Motion Graphics Template, já tenha salvo e ele está perfeitinho. E daí o cliente pediu uma alteração. Ele falou que a cor da fonte não era exatamente essa, ou que ele queria maior, menor, e não é uma informação que você deixou disponível para o editor. Não está aqui entre as opções que ele pode editar. Dessa maneira, você vai ter que acessar novamente o seu projeto aqui no After Effects e fazer a alteração aqui. Então, por exemplo, imagine que ele só quer que eu mude a cor do texto, ou o posicionamento, um elemento do fundo, eu vou fazer alguma alteração. No caso, para ficar bem visível, eu vou mudar a cor do texto. E vou remover os ícones
imaginando que eu não quisesse os ícones que tem em volta. Ok, essa é a modificação que o cliente pediu. Agora eu vou vir aqui em cima e vou exportar isso como Motion Graphics Templates. Vou dizer que eu vou salvar. Salvando aqui no meu Local Template Folder, dou um OK. Ele está dizendo que o arquivo já existe. Se eu quero substituir, eu posso substituir por cima. Vou dizer que sim. Se eu quisesse, também poderia fazer uma cópia com um novo nome, vindo aqui em nome e dando um novo nome. Vou dar um OK. E eu substituo o template que eu já tinha. A outra opção seria vir aqui em cartas e colocar um V2. E daí na hora de exportar, ele não daria a mensagem de substituir. Porém, se eu acessar aqui o Premiere, a gente consegue ver que nada muda. Porque quando você traz um template, ele já importa esse template e incorpora por aqui. Então ele não vai fazer alteração automática. Mas você pode vir aqui em Browse para navegar entre os seus templates, procurar pelo template que você quer. Eu vou escrever aqui cartas. E eu encontro aqui a versão 1 e a versão 2. E eu quero fazer o update. Então eu vou segurar a tecla Alt, clico e arrasto e solto por cima do anterior. E vai perguntar se eu quero substituir em todas as sequências, sim ou não. Se eu colocar aqui sim, eu quero substituir em todas, ele vai fazer alteração não só nessa, mas em todas as instâncias que eu utilizei esse mesmo template. No caso, pus uma segunda instância aqui para exemplificar. Se eu colocar não, ele só vai substituir nessa instância. Vou colocar não. Essa ficou azul, essa continuou verde. Dá um Ctrl Z. Ele voltou a ficar verde. Vem em Browse, clico e arrasto segurando o Alt e jogo em cima. Dessa vez eu vou clicar em sim. Essa mudou para azul. E essa também mudou para azul. Porém, ele mantém as suas adaptações, as suas customizações. Todos os valores de texto, posições, escalas que você customizou se manterão customizados no template. E você pode rapidamente já trocar todos de uma vez, dizendo que você quer trocar por toda a sequência e não somente na instância que você está. Eu tenho aqui um GC construído através de 2 textos e 2 shapes. Algo muito simples. Eu selecionei aqui o shape e eu vim aqui em Design Responsivo e eu disse que eu quero fixar o shape ao texto, usando aqui a direção completa. Fiz tanto aqui para o meu nome quanto para o meu cargo. Dessa maneira, se eu faço uma alteração no texto vinculado a esse shape, o shape muda junto. Então, vou pegar aqui a ferramenta de texto, onde está escrito Treina Web, e chamar de coordenador da Treina Web, por exemplo. Ou poderia escrever qualquer outra coisa. Eu vou escrever aqui coordenador e vou colocar a fonte um pouquinho menor, porque ela está muito grande. Vou colocar, por exemplo, 60. Selecionar aqui o mouse e eu vou subir para posicionar junto com o meu nome. Ok. Daí imagine agora que eu quero animar. Eu quero fazer vindo da esquerda para a direita. Para fazer essa animação, a gente pode fazer da maneira que a gente sempre fez, através da maneira clássica, vindo aqui em Effects Control. Procura o parâmetro que você quer animar. No caso, você vai encontrar aqui para cada uma das formas que você criou. Vai ter dentro delas as suas configurações e as suas transformações. Como também tem a geral, vindo aqui em Motion. Você pode animar por aqui normal. Porém, tem uma maneira ainda mais legal. Você pode simplesmente vir aqui, escolher o que você quer animar. No caso, vou animar, por exemplo, o meu nome. E aqui você liga e desliga a animação clicando no objeto. Então, por exemplo, no tempo 1 segundo, eu quero que o meu nome termine aqui. E aí eu ligo a posição. E daí eu venho para o tempo 0 e eu movo para fora da tela. Quando eu der um play, ele já faz a animação. Simples, não? Vou fazer agora para o de baixo. Vou selecionar o texto, vou vir em coordenador, vim para o início da timeline e vamos fazer alguma coisa diferente. Vamos usar escala e transparência. Liguei os dois. Aqui seria o ponto inicial, então eu vou dar um Ctrl Z. É melhor ligar a animação a partir do ponto final, onde você vai terminar. Terminar um pouquinho depois que terminou o primeiro. Aqui, por exemplo. E aqui em coordenador, vou ligar escala e transparência. Vou voltar um pouquinho. E daí eu vou diminuir a escala, só deixa eu ajustar o ponto de âncora para ser a partir do objeto de cima, como se a escala dele tivesse vindo de lá. E a transparência vai para 0. Não vai sumir a barrinha verde, porque é um outro objeto, né? A barrinha verde é esse shape. Esse shape. Então eu também vou ter que fazer a mesma coisa. Ali eu ligo a transparência, coloco em 0. E mais para frente, aqui, a transparência pode vir para 100. E a gente fez a animação. Não ficou muito boa, mas deu para entender. Basicamente, você clica no parâmetro e ele ativa o reloginho. Eu ainda acho super necessário você ver os parâmetros aqui.
Porque não basta só você criar a animação clicando no reloginho. É interessante você dar aceleração e desaceleração, usando easy in, easy out, para que fique mais dinâmico. Então você pode pedir aqui para que ele, em vez de terminar do nada, ele tenha uma desaceleração e pare. E só vai conseguir fazer essa desaceleração nos positions e assim por diante, vindo aqui no gráfico e tendo esse acesso. Tem como ligar na timeline também, mas aqui é o melhor lugar. Você tem muito mais controle e é muito mais visual. Então, é uma opção legal, mas ela ainda não dispensa totalmente o uso do painel de Effects Control para você poder ter muito mais controle da sua animação. O timecode é super importante na edição de vídeo. É a maneira que você sabe que tempo que você está, o que você está editando, o que você está fazendo. Você encontra o timecode aqui e aqui, indicando o timecode da sua timeline. Nos vídeos brutos você encontra o timecode aqui. Se você quiser ver o timecode de uma maneira maior, ter maior visibilidade desse timecode, você pode vir aqui em Window e procurar pelo painel de timecode, na letra T, timecode. Na versão nova, CC 2018.1, lançado em abril, você vai ver que você tem mais opções de timecode. Tem o timecode master, que é o da timeline que eu estou, e a gente consegue ver também a duração total da timeline. Nessa timeline eu tenho 1 minuto, 33 segundos e 0,2 frames, e a duração entre o in e o out. Em out é se você marcar um trecho in, out, a duração entre esse in e out. Aqui ele vai indicar a posição que você está e a duração total. Se você clicar com o botão direito, aparece mais opções. Você pode mudar para compacto, assim ele vai ficar menorzinho. Aqui indica o in e o out, a duração e o master. Full size, que ele aparece incompletinho. Em display, você pode indicar se você quer ver da sequência a duração ou se quer somente a duração do in-out. Ou eu posso colocar, por exemplo, o nome do clipe mais alto da timeline. Como eu estou numa parte onde não tem nada, não aparece nada. Se eu vim para cá, corte final e piadasprogramas.move, é o nome desse arquivo .move. Então você tem várias opções, você pode customizar aqui, desde ver o tempo total, ver o tempo absoluto da timeline, a duração, o espaço entre o in e o out. Aqui o remain é o espaço que demora até acabar a sua timeline, até chegar no ponto final. Quanto mais próximo do ponto final, menor vai ser meu remaining. E o nome do clipe mais alto. Se eu venho aqui em Tracks de origem, daí eu posso pedir se eu quero ver informações da faixa de vídeo 1, faixa de vídeo 2, a faixa de áudio, de cada uma das faixas de áudio. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui a faixa de áudio de diálogo. E ele aparece aqui somente as informações dessa faixa de áudio de diálogo. Eu posso adicionar novas linhas para eu ter mais informações. Então, eu poderia, por exemplo, nesse display, voltar a marcar a duração. Neste outro display, colocar o remaining. Assim eu tenho a duração total e o quanto falta. Então, se eu paro num pedaço aqui do meio, eu consigo ver que a duração total se mantém, mas o remaining diminui, porque falta menos para acabar a timeline. Agora com esse painel, então, você tem muito mais controle do tempo. Vale a pena colocar esse painel salvo na sua interface, por exemplo, colocar aqui assim do ladinho. E você pode sempre ficar de olho nas informações de tempo durante a sua edição. Tem um update incrível no After Effects, que eu acho que de longe é um dos melhores updates que eu já vi sair no After Effects e muitas atualizações. Neste update, você pode agora definir parâmetros de uma pré-composição para serem animados na composição principal. Então, por exemplo, neste projeto, eu possuo 3 cartas. Cada carta tem um conjunto de textos. Se eu apertar a tecla Tab, eu consigo ver que eu tenho um projeto principal. Dentro desse projeto principal eu tenho cada uma dessas 3 cartas, além dos versos que eu usei 3 vezes, porque é o verso para cada uma das cartas, caso eu quisesse fazer uma rotação em 3D. Ok. Eu quero acessar essas cartas aqui para poder escolher que modificações que eu preciso fazer, mesmo estando na composição principal. Imagine que durante a animação você definiu que a carta podia girar um pouco mais, um pouco menos, ou alterar a posição de um texto, qualquer coisa do tipo. Eu vou pegar aqui o Carta Site como exemplo, e eu preciso abrir o painel Essential Graphics, novo no CC 2018. Botão direito, Open Essential Graphics. O painel apareceu ali. Posso dar um nome se eu quiser, chamar aqui de Cartas Site, só para repetir o nome da composição. E vou definir que parâmetros que eu quero salvar ali. Você vai usar parâmetros numéricos que você queira alterar depois. Por exemplo, eu poderia mudar a posição desse cursor usando a tecla P. Como ele está animado, eu aconselho usar um null associado a ele.
Então, eu vou fazer aqui um novo null. Vou associar ele com o novo null. Vou chamar aqui de posição cursor. Clico no seu P e vou jogar lá para cima. E daí eu também gosto de dar o nome para eu saber depois o que é, posição cursor. Imagine que eu queira também poder restabelecer a posição do site. Então, eu vou colocar aqui posição site. E esse access está vinculado ao retângulo. Então, eu vou colocar aqui de novo um novo null, porque ele tem de novo uma animação. Chamar aqui de posição retângulo. E pegar a sua posição, salvar lá em cima. Chamar aqui também de posição retângulo. Ok, para fechar, eu vou fazer todos os objetos estarem direta ou indiretamente vinculados à carta. E aí eu vou salvar também a sua posição e a sua rotação. E vou chamar aqui de posição carta geral e rotação carta geral. Muito bem. E é isso. Parece que é complexo, mas é muito simples. Você salvou os parâmetros lá em cima. Agora eu vou apertar a tecla Tab, voltar para a composição principal. Aqui na composição principal, se eu acessar a pré-composição carta site, que é a que a gente acabou de trabalhar, vai ter uma categoria nova chamada Master Properties. E aqui tem todas as propriedades que a gente salvou. Muito legal, né? Eu venho aqui na rotação da carta geral e, por exemplo, girar ela um pouquinho. A gente consegue ver que vai revelar a carta de fundo, porque era uma outra composição. É esse carta verso, se eu não me engano. Isso aí. Então, eu vou dar um Ctrl Z e eu vou clicar na tecla R desse carta verso para revelar a sua rotação, que é uma rotação 3D. E eu quero que ele gire em torno do seu eixo Z, acompanhando a rotação desse Master Properties. Você pode usar essa cobrinha para fazer isso. Ele está aqui a menos 15, então, na verdade, eu vou ter que fazer usando uma programação. Vou dar aqui um Alt-clique. Vou escrever value, que é o valor atual, mais, e eu puxo com a cobrinha para vincular a essa rotação aqui. Que, na verdade, já tinha ali um valor, né? Que é o mais 11, que eu acabei de girar. E pronto. Assim o verso gira junto. Vou voltar aqui para 0. Ele volta ao normal. Se eu colocar aqui 25, ele gira e gira outra carta junto. O que eu fiz foi vincular para que esses dois valores mudem juntos. Se eu colocar 0, ele é o valor original, menos 15. Por isso que é o value. Quando eu puxei com a cobrinha, eu pedi para ele somar ao que tiver escrito aqui. Bom, mas continuando lá, eu posso alterar aqui os valores, por exemplo, girar a carta. Posso reposicionar daí o texto do site. Posso reposicionar o retângulo. E assim por diante. A gente consegue ver que o texto do site não está acompanhando. Então, eu vou apertar a tecla Tab, voltar aqui no site. E provavelmente aqui, ó, a gente consegue ver que eu esqueci de parentear. Muito bem. Agora, quando eu voltar ali e eu girar, agora ele gira inteiro junto. Todas as configurações que eu quiser alterar, como a posição do cursor que tem dentro da carta, eu posso alterar direto pela composição principal. Um detalhe importante. Você consegue ver que apareceu uns símbolos nos parâmetros que eu mudei? Isso está indicando que houve uma alteração nas configurações masters que não existe dentro da pré-composição. Se eu clicar neste botão, eu trago novamente a sua posição original. Então, vou vir aqui no primeiro, que é a posição do cursor. Eu joguei o cursor mais para o lado. E se eu clico no primeiro botão, ele volta para a posição original. Agora, na posição da carta geral. Se eu clico no primeiro, ele voltaria para a posição original. E se eu clico no segundo, ele vai transportar... Deixa eu só fazer uma alteração bem grande. Se eu clico no primeiro, ele vai trazer a alteração do original. Compensação, se eu clico no segundo, ele vai transportar essa alteração para a composição. E agora na composição ela mudou também. Então, a princípio, elas trabalham independentes. Você pode fazer alterações aqui que não existam dentro da composição, somente no Master Property, na instância, na hora que você usou essa composição. Mas se você quiser daí que ele viva para sempre em todas as suas locais que ele foi utilizado, você precisa mandar essas informações para dentro da comp original. E daí para isso você usa esse botãozinho aqui de enviar as informações para dentro da composição original. É possível agora, de maneira mais prática, parentear um parâmetro com outro. Antigamente, a gente parenteava usando aqui o painel de parente todas as propriedades principais. Você puxa a cobrinha aqui
Isso faz o parente no objeto ao outro. E daí, quando você muda desse objeto sua posição, sua escala, sua rotação e sua âncora, o outro responde. Então, por exemplo, se eu aumentar e diminuir, o outro aumenta e diminui. Se eu girar, o outro gira em volta. E se eu mover, o outro move junto. Sempre respondendo à âncora do objeto pai. Então, ele gira em volta da âncora do objeto pai, ele aumenta em volta da escala do objeto pai e assim por diante. Mas imagine que eu quisesse que na hora que esse diminua, esse também diminuísse, mas através da sua própria âncora, ou girasse a partir da sua própria âncora. Nesse caso, a gente não usava essa opção de null geral, e sim um código. Você vem aqui em posição, escala, rotação, o que você quiser mudar. Antigamente dava um alt-click para liberar a cobrinha e linkar com a cobrinha. Agora, ele criou um código, você pode ver o código aqui do lado, dizendo que tudo que isso mudar, o outro repete, mas só para a escala. Ele não está fazendo para tudo. Dessa maneira, ele obedece a sua própria ancoragem. Se eu rotacionar o de cima, ele não faz nada, porque eu só estabeleci um link na escala. Mas agora eles simplificaram o processo, colocando a cobrinha já desse lado. Você pode vir aqui com a cobrinha, sem nem precisar dar alt-click, e linkar rotação com rotação. Agora, se eu giro essa rotação, o outro gira junto. Se você fizer o mesmo com o position, ele vai copiar exatamente o valor do outro position, tá? Então, se eu pegar esse position e linkar ali, ele aparece lá. Neste caso, se eu não quero que ele copie igualzinho, e sim que seja uma cópia relativa, você pode utilizar o modo de parente padrão, que já existia antes, ou utilizar algum cálculo mais complexo, por exemplo, dando um alt-click e escrevendo os valores iniciais, somando-os ao valor de parente. Mas aí você tem que entender um pouquinho mais de expressão. E daí já perde o motivo de você ter isso daqui que vai facilitar o processo, principalmente para quem não sabe expressão. Se você gostou dessa aula, conheça o portal da TreinaWeb, onde tem diversos cursos dos softwares Adobe e diversas outras informações do meio audiovisual. A gente se encontra lá e até mais!